é muito comum perceber uma enorme confusão que as pessoas fazem entre margem e markup. Margem é o percentual de lucro que a sua empresa tem no final de tudo, pago todas as despesas em relação à receita. Então uma margem nunca vai ser de 150%. Não tem imposto. Tem impostinho. O cara tá muito insatisfeito com o modelo de negócio dele e foi ele que criou. As pessoas têm desafio de explicar o próprio modelo de negócio. Certo. Você masterizou a escala, cara. Você masterizou a escala. E você conseguiu fazer essa escala de uma maneira global. Quais são as premissas que você protege e defende para sempre estar escalando os negócios? Você tem um mínimo de margem que você considera aceitável para o teu modelo? Primeiro, antes de responder essa tua pergunta, Joel, é muito comum eu, nas minhas caixinhas, perceber uma enorme confusão que as pessoas fazem entre margem e markup. Sim. Boa. Então é uma coisa... Eu queria dar um passo atrás para eu chegar na tua pergunta, porque o cara pensa o seguinte: não, eu tenho uma margem de 150%. Ele não sabe o que é margem, isso é markup. Sim. Porque margem é o percentual de lucro que a sua empresa tem no final de tudo, pago todas as despesas em relação à receita. Então uma margem nunca vai ser de 150%. Pô, se a tua receita é 100, ainda que você gaste 0, o teu lucro vai ser 100, então no máximo, matematicamente, isso é possível ter uma margem de 100%, mas no mundo real, se a gente sair de Nárnia, no mundo real, é impossível você ter uma margem de 100%, você vai gastar alguma coisa. É um impostinho, né? É imposto, não tem imposto. Tem impostinho. Não tem imposto, não tem energia elétrica, não tem um funcionário sequer. Então, assim, agora, por que a pessoa fala que ela tem margem de 150%? É porque ela pensa assim: eu comprei esse produto aqui por 100 e estou vendendo por 250, então minha margem é 150%. Isso não é margem, meu querido. Isso é markup. Isso é markup, é o quanto você está colocando em cima do teu preço de custo, ou do seu preço de compra. Né, é o fator multiplicador do seu, do seu valor de compra, do seu valor de produção. Se for uma fábrica, por exemplo. Então isso é markup. Porque aí, beleza, você comprou por 100, beleza, o preço de venda vai ser 250, então o markup é 150%, ou uma vez, 2 vezes e meia, tá legal? Ok. Só que aí você vai pagar aluguel, você vai pagar IPTU, condomínio, você vai contratar funcionário. No final das contas, você teve um lucro de 20. Então, qual foi a tua margem? É 20 de 250 que você vendeu, então a tua margem foi menos de 10%. Então, o markup foi 150%, mas a margem foi de 20%. Então, para começar... Boa. A gente definindo o que é margem de lucro líquido é a última linha, depois que você tirou tudo. Eu, pessoalmente, gosto de trabalhar com lucro operacional, que é o EBITDA, que é a receita menos a despesa, antes de você considerar imposto, antes de você considerar depreciação, investimentos, tudo isso. E eu gosto de considerar o EBITDA porque quando você compara negócios de áreas diferentes, que tem tributações diferentes, você consegue comparar banana com banana. Exatamente. Então, é a capacidade da empresa gerar caixa. Então, vamos agora para a pergunta. Margem EBITDA agora, você vai falar então, né? Margem EBITDA é acima de 30%, pelo menos, entendeu? Acima de 30% é sempre o meu objetivo, está acima de 30%. A gente hoje tem negócios que tem margens de 40%, de 50%, de 70%. Não é? Mas eu quando vendi o WhatsApp em 2013, a nossa margem EBITDA era de 56%. Ou seja, a gente enxergar margens altas premia o nosso esforço e premia o risco que a gente assume. Então, já que eu vou trabalhar bastante, já que eu vou me dedicar muito, já que eu vou investir e correr risco, deixa eu organizar esse modelo de negócio de maneira que eu seja premiado. Então, acho que esse é o pensamento do modelo de negócio. Você garantir que você cria uma regra de jogo que vai te dar escala e vai te dar margem. E muito empresário está insatisfeito com o jogo que está jogando e foi ele que criou essa regra. Foi ele que criou a regra.
Então o cara tá muito satisfeito com o modelo de negócio dele e foi ele que criou. Só que as pessoas não têm muita consciência disso. As pessoas têm desafio de explicar o próprio modelo de negócio. Certo. Ela confunde o modelo de negócio com esteira de Você produto. pede pra ela esteira de desenhar, produto. cara, me explica um pouco o seu modelo de negócio. As pessoas têm um desafio danado, porque ninguém pensa no modelo na concepção. A maioria das pessoas começam a avaliar o seu modelo depois que ele já tá andando, porque ele começa a perceber a falha ao vivo. Porque eles seguem o fluxo, eles seguem a boiada. Eu trabalhei numa empresa, trabalhava assim, ele copiou o modelo só. Ele não tem a consciência de que aquilo ali não tem só aquele jeito de fazer. Ele pode fazer de vários jeitos. Ele não tem É o que você falou, ninguém ensina na escola Não, isso, né? E ensina na também escola, não Você ensina. também demorou pra abrir o olho em relação a isso, a modelo, né? Eu fui aprendendo com o tempo. Aquela coisa, calma aí, o jogo que eu tô jogando não tá certo. Como que eu posso deixar mais competitivo? Não... Você falou uma coisa aqui muito legal. A gente tem que criar um jogo, uma regra, uma tese que beneficie a receita. Então você falou duas coisas. Dá uma olhada na tua adequação tributária, porque isso beneficia a receita. Dá uma olhada nos teus canais de vendas, porque isso beneficia a receita. É receita líquida para ficar melhor. Receita líquida. E preserva a tua escala e a tua margem. Aí você explicou margem e também explicou markup. Do ponto de vista de escala, Caião, você é um cara que, você vem de um mercado... Você masterizou a escala, cara. Você masterizou a escala. E você conseguiu fazer essa escala de uma maneira global. Uhum. Quais são as tuas premissas que você protege? Você é um cara de proteger um fundamento pra caramba, né? Sim. Você sempre fala, cara, fundamentos são eternos, as táticas, elas mudam. Quais são as premissas que você protege e defende pra sempre estar escalando os negócios que você entra, que você tá, a gente tá num negócio de escala hoje? Primeiro, complexidade é inimigo de vendas. Ok. Complexidade é inimigo de vendas. Por exemplo, se a pessoa demora muito tempo para explicar o modelo comercial dela, não importa se ela tem um canal só, se é muito complicado, se você não consegue explicar o teu modelo comercial com uma criança de 9 anos, você precisa simplificar ele, ou até você refinar um pouco mais o seu entendimento sobre como você mesmo vende. Por exemplo, quando a gente fala escala, a complexidade ela prejudica a ensinabilidade. Fica muito mais difícil de você ensinar quando é difícil. Então, provavelmente você vai ter um time de vendas pequeno, porque, cara, é complexo pra cacete pra entender isso daí. Né? Então, a ensinabilidade, a escalabilidade, ela é prejudicada pela complexidade também. Tem gente que, cara, eu quero escalar. Então, você tem que definir um método de vendas, um processo comercial. Tem gente que é o próprio processo comercial. Tem gente que fala, Caio, eu não tenho um processo comercial na minha empresa. Não, na verdade, se você vende, você tem. É que ele é inconsciente. Ou ele não é claro, ele não é nítido, ele não é definido, ou ele é mental. Se é inconsciente, não é replicável. Se ele é consciente, ele não é replicável. Então, a premissa da escala é, sabe, essa definição, combater complexidade. A simplicidade ama vendas, assim. Ama vendas. Porque se você quer escalar, obviamente você quer aumentar a tua força de vendas. Para isso, então a mensurabilidade é prejudicada também com a complexidade. Então você acha que se você souber explicar de uma maneira simples, rápida, prática, objetiva, óbvia, você consegue escalar em vários canais? Você tem muito mais facilidade de escalar quando você tem um processo comercial simples. Passo a passo, sabe? Você tem aquele processo de 5, 6 etapas muito bem definido. É passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, aí você vendeu. Pegou o seu produto, fez o passo 1, 2, 3... no quinto vai sair uma venda. Então isso fica muito mais fácil de você ensinar. Fica muito mais previsível, fica muito mais processual. Então, por exemplo, franquia, né? Uma franquia, ela precisa de um processo ultra bem definido, senão ela não consegue escalar. Você não consegue o cara lá em João Pessoa tá fazendo a mesma coisa que o cara lá no Rio Grande do Sul. Então, essa dar consciência e você refinar o teu processo de vendas, jogando o quê? A simplicidade. Então tem uma frase, eu não sei, é de algum filósofo, não sei de Aristóteles, mas eu não sei de quem é, mas o Bruno saberia, o Perini. Ele saberia. Deve ser o Sêneca, então. Eu falo que é chinês, o que ele não tem como saber. O tolo pega algo simples e dificulta, enquanto o sábio pega o complexo e facilita. Certo. Então o objetivo de um processo comercial é ser o mais simples possível, não é o mais requintado. O legal é quando uma criança de 9 anos entende o processo comercial. Aí é maravilhoso, bicho. Aí você pode escalar. Aí você consegue ter time grande. Você começa até canais, fica mais interessante. Obviamente que processos comerciais respeitam o canal de origem. Às vezes você tem processos comerciais diferentes dentro de uma mesma empresa porque você opera em canais diferentes. E cada canal tem a sua nuance, assim. Porra, show.